Olá, gente, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu me chamo Guilherme Kaiser Prats, sou acadêmico de enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e hoje eu vou apresentar o projeto intitulado Elaboração e Avaliação de Roteiros Educativos Digitais sobre Cuidados de Enfermagem com Catéter Venoso Central de Curta Permanência em Pacientes Adultos. Esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado da enfermeira Luana Alves sob a orientação da professora doutora Adriana Aparecida Paz. Bom, então aqui eu trago um sumário para ver como é que a gente vai organizar essa apresentação, iniciando pela justificativa, seguindo pelos objetivos, pelo nosso método, até a gente chegar nos nossos resultados e conclusões, para assim então a gente fazer um fechamento do nosso trabalho. Bom, a segurança do paciente representa um dos maiores desafios para a excelência na qualidade do serviço de saúde. Ainda que os dados precisos não estejam atualizados sobre essa temática, as pesquisas indicam que milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com eventos adversos durante seus atendimentos nesses serviços, evidenciando assim uma lacuna entre o cuidado ideal e o real. No serviço de saúde também, pacientes frequentemente utilizam e necessitam de dispositivos intravasculares para atender às diferentes finalidades terapêuticas. Então, entre essas, a gente dá destaque ao catéter venoso central de curta permanência, que é considerado um dispositivo vascular utilizado em pacientes que necessitam de cuidados complexos. Então, a assistência relacionada à terapia intravascular ela deve ser segura e baseada em evidências científicas com o objetivo de evitar eventos adversos, sendo um dos principais eventos a infecção primária de corrente sanguínea. E essas infecções elas acarretam em diversos prejuízos ao paciente e às instituições de saúde, incluindo aumento do tempo de internação, ocupação prolongada de leitos de média e alta complexibilidade e elevação dos custos com medicamentos e insumos hospitalares. Então, por conta disso, é necessário que as equipes dos profissionais de enfermagem estejam voltadas para as melhores práticas relacionadas ao uso dos dispositivos, a fim de promover um cuidado mais seguro e que valorize a excelência nos serviços de saúde. Desse modo, o nosso estudo ele tem como objetivo geral elaborar e avaliar roteiros educativos digitais sobre os cuidados de enfermagem com catéter venoso central de curta permanência ao paciente adulto. Em relação à nossa metodologia, trata-se de um estudo metodológico com abrangência nacional que propõe a aplicação da pesquisa científica aplicada para o desenvolvimento de planos de roteirização pedagógico, para servirem como guias utilizados para a criação de recursos educativos digitais na modalidade de vídeo educativos sobre os cuidados de enfermagem ao paciente em uso do dispositivo. Esse estudo ele se desenvolveu em duas fases, com base nas diretrizes do Instructional System Design, sendo que a fase um envolveu uma abrangente revisão da literatura, permitindo então um levantamento minucioso dos cuidados proporcionados pela equipe de enfermagem ao paciente em uso desse dispositivo. Em seguida, na fase 2 a gente identificou 5 temas principais que subsidiaram o desenvolvimento dos PRPs baseados nas descobertas da fase anterior, sendo eles os roteiros de avaliação diária, o de administração de medicamentos, o de coleta de sangue, troca de curativo e o de remoção do dispositivo. Posteriormente, então, esses roteiros eles foram encaminhados para avaliação pelo comitê de especialistas, buscando sua precisão e relevância pedagógica. Esse comitê ele foi selecionado a partir da expertise dos profissionais recrutados pela plataforma Lattes, mediante a busca pelas palavras-chave catéter venoso central e terapia infusional. Esse processo ele ocorreu em 2 rodadas, utilizando o instrumento de validação de conteúdo educativo em saúde, e ele contou com um total de 24 avaliadores, sendo 12 deles participaram da primeira rodada e 12 na segunda. E para a leitura dos resultados, então, a gente realizou a organização e análise pela estatística descritiva e pela proporção de adequação de conteúdo com um intervalo de confiança de 95%. Então, né, como mencionado anteriormente, foram elaborados 5 roteiros educativos, os quais eu vou dar destaque individualmente nos próximos quadros. A nossa amostra final foi composta por 12 especialistas na primeira e 12 especialistas na segunda rodada, totalizando então 24 especialistas. E a gente considerou a proporção mínima de 0,80 como um critério de corte para indicar um nível satisfatório de qualidade dos nossos produtos. Então, agora, propriamente dito aos roteiros, eu vou iniciar abordando acerca dos resultados do PRP de avaliação diária do cateter venoso central. E para todos os produtos desenvolvidos, vocês vão poder acessá-los escaneando o QR Code ao lado para fazer a leitura do material na íntegra. Então, iniciando propriamente dito, o PRP1, né, intitulado Avaliação Diária do Catéter Venoso Central de Curta Permanência em Pacientes Adultos, ele foi construído, obtendo uma avaliação inicial de 74,1% na primeira rodada, e após as alterações conforme as decisões da equipe e as sugestões do comitê de especialistas, ele foi reavaliado em 84,7% na segunda rodada. E assim como o PRP1, o roteiro de administração de medicamentos,
ele obteve uma adequação de 72,7% na primeira rodada e aumentou para 88,9% após a implementação das sugestões realizadas pelo comitê de especialistas. Já o PRP, intitulado Coleta de Sangue em Catéter Venoso Central de Curta Permanência em Pacientes Adultos, a adequação foi de 78,2% inicialmente, alcançando 85,6% na segunda rodada, após realizadas as alterações indicadas. E o PRP4, intitulado Troca de Curativo de Catéter Venoso Central de Curta Permanência em Pacientes Adultos, os índices foram de 76,9% e de 88,4%, respectivamente. E por fim, o PRP5, intitulado Remoção do Catéter Venoso Central de Curta Permanência em Pacientes Adultos, ele foi o único que alcançou uma validação global maior que 0,80% na primeira rodada, e chegando a alcançar 91,7% na segunda, após algumas melhorias que a equipe adotou após os apontamentos dos especialistas. Então, nesse slide, eu trago aqui para vocês uma tabela comparativa entre os produtos avaliados na primeira e na segunda rodada, a fim de deixar essa análise mais comparativa entre as avaliações e ressaltar também um aumento geral na avaliação de todos esses itens. Aqui eu trago, então, esse slide com algumas das sugestões e apontamentos dos especialistas acerca dos produtos avaliados. Todas essas sugestões, antes de serem acatadas, elas foram combatidas com a literatura para verificar o grau de veracidade dessas sugestões a serem implementadas no nosso produto final. Então, de modo geral, os roteiros eles tiveram uma adequação geral de 77,3% na primeira rodada e de 87,9% na segunda. Desse modo, o presente estudo ele evidencia a relevância e a complexidade dos cuidados de enfermagem prestados ao paciente adulto em uso do dispositivo, e também essa pesquisa ela permitiu a compilação dos principais práticas de enfermagem para a prevenção de infecções, para a manutenção da integridade do dispositivo e para a promoção da segurança do paciente, de modo que essa melhoria na adequação dos roteiros assegura uma produção mais qualificada dos futuros vídeos, de forma que eles sejam mais eficazes na promoção de segurança do paciente e no aprimoramento contínuo nas habilidades dos profissionais de enfermagem. Por fim, então, eu trago aqui a revisão integrativa desenvolvida e abordada nesse trabalho para consulta daqueles que tiverem interesse pela temática e ou que quiserem conhecer mais sobre o trabalho. Então eu agradeço a todos vocês por nos acompanharem até aqui. Abaixo eu disponibilizo os meus dados como bolsista de iniciação científica desse trabalho e o e-mail do grupo de pesquisa para eventuais contatos. Muito obrigado a todos.